E aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia com alegria, como diz um amigo meu. Seja muito bem-vindo a essa live. Vamos fazer aqui um momento de reflexão, de crescimento, de ascensão. Deus, ele tem muita coisa para nos revelar. A palavra do Senhor diz que quando a gente acorda pela manhã, nós temos que acordar gratos, porque o Espírito saiu do nosso corpo e o Senhor o restituiu em nós. Hoje nós vamos ler aqui um texto que mudou minha vida. Eu descobri esse texto recente, estava num momento de transição, de mudança de ciclo. E eu estava orando ao Senhor e pedi uma palavra, e Ele me deu essa palavra. Está lá em Isaías 31. Isso aqui muda o jogo, hein? O cara que entende o que está escrito nesse texto aqui, muda o jogo completamente da sua vida. Muda a forma de agir, muda a forma de receber informações, problemas, situações, porque Jesus mesmo disse, basta cada dia ser o mal. O que ele quis dizer? Todo dia vai ter um mal. Por muito tempo eu entendi essa frase como viva cada dia como se fosse o último, mas não era isso que Jesus estava ensinando ali. Apesar de ter um pouco de intensidade, viva esse dia com intensidade, mas não como se fosse o último. Jesus jamais iria ensinar viva como se fosse o último, porque o último não existe. Nós somos seres eternos. Então, o que Jesus estava querendo dizer é para de viver no amanhã, para de preocupar com o futuro, para de estar preocupado com o passado. Basta cada dia ser o mal. Vem para esse dia e viva hoje. E esse texto aqui reflete muito sobre isso, tá bem? Isaías 31 fala assim: ai daqueles... Deixa eu mudar a linguagem aqui para ficar mais fácil. Ai dos que vão para o Egito procurando ajuda. Eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carros de guerra, num país que tem cavaleiros valentes, mas não confiam no Santo Deus de Israel. Não pedem ajuda ao Senhor. Porém, o Senhor é sábio e sabe fazer com que a desgraça venha. Ele sempre cumpre o que promete. Por isso, ele ficará contra os que praticam o mal, contra todos os que ajudam as pessoas perversas. Os egípcios não são deuses. Eles são apenas seres humanos. E os seus cavalos são apenas animais mortais. Não são espíritos imortais. E quando o Senhor levantar a mão para castigá-los, todos cairão mortos de uma só vez. Tanto o Egito, a nação forte, como Judá, a nação fraca. O Senhor, Deus, falou comigo e disse, olha que lindo, mano. Um leão que pega e mata uma ovelha não se assusta, nem foge quando pastores vêm gritando, mesmo que sejam muitos pastores e gritem bem alto. Assim também eu, o Senhor Todo-Poderoso, não me assustarei quando descer para lutar no Monte Sião. Aqui ele está falando de lutar por você. Como uma ave que fica voando por cima do seu ninho para protegê-lo, assim eu, o Senhor Todo-Poderoso, protegerei Jerusalém. Eu salvarei a cidade e livrarei o meu povo. Povo de Israel, vocês se afastaram para longe de Deus. Mas agora, arrependam-se e voltem para Ele. Naquele dia todos vocês jogarão fora as suas imagens revestidas de prata e ouro, que só servem para fazer vocês pecarem. O Senhor diz, uma espada derrotará os assírios, uma espada os matará, mas não será a espada de um ser humano. Eles fugirão da batalha e seus jovens serão feitos escravos. O rei fugirá apavorado e os oficiais cheios de medo abandonarão as suas bandeiras. Assim fala o Senhor que em Jerusalém tem seu altar, onde sacrifícios são queimados. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu não entendi muito bem. E o Senhor me deu essa palavra e eu passei a meditar nela. E fui estudando até entender o que o Senhor estava falando comigo.
Então assim, é muito simples a gente olhar para Jerusalém aqui, para os israelitas, e criticar eles. Falar, Deus falou com esse povo, Deus tirou eles do Egito com mão forte. Deus abriu o mar vermelho, eles viram tanto milagre, e aí faz uma coisa dessa, vai atrás dos egípcios em vez de ir atrás de Deus. É muito fácil a gente criticar. Só que quando eu li essa palavra, o Senhor me mostrou que eu fazia isso o tempo todo. O Senhor me mostrou que nós fazemos isso frequentemente. Ou seja, todas as vezes que vem qualquer tipo de situação, quem é a primeira pessoa que você procura? Um primo rico? Um parente que tem recurso? Um governador? Alguém que tem influência? Quando você quer pedir algo importante, quem que é a primeira pessoa que você procura? Normalmente, nós vamos para aquilo que é físico. Por quê? Nós somos um ser tricotônomo. Temos corpo, alma e espírito. O corpo, por muito tempo, ficou como sendo o próton, o representante físico do corpo. E aí eles foram descobrindo isso, que na verdade é vibração. Ele vibra tão baixa frequência que você consegue enxergar. É igual uma nota de violão. Quando você pega aquela corda de violão e toca, ela não fica vibrando, parece que ela está em mais de um lugar ao mesmo tempo. Assim é a matéria. A matéria se comporta assim. Então, como a gente, na matéria física, tem pouca vibração, inclusive esse carro agora que eu estou, ele está vibrando. Só que como a vibração ela é baixa, você consegue enxergar. E o espírito e a alma, eles estão aqui agora num campo eletromagnético de 7 metros de circunferência ao meu redor. E isso você não consegue enxergar. E o seu espírito ainda é mais acelerado. E o que isso significa? Por que eu estou falando isso? Porque aquilo que a gente não consegue enxergar é mais difícil da gente crer. Aquilo que a gente não consegue enxergar é mais difícil da gente confiar. Aquilo que a gente não consegue enxergar é mais difícil da gente entender. Então, assim, aquele povo, naquela época, era muito pior do que hoje, porque era constantemente vindo pessoas para invadir a terra deles. Era constantemente um povo de guerra, e até hoje é um povo de guerra. Israel está em guerra nesse momento. É um povo que procura a paz com toda a força deles. E inclusive serão enganados por causa disso. A palavra fala que vai vir um homem que vai enganar eles fazendo um acordo de paz, porque tudo que eles querem é a paz. E aí, como eles queriam a paz, eles estavam procurando a paz no lugar errado. Quando vinha a guerra, eles iam atrás do rei do Egito para pedir ajuda, porque o Egito era um povo mais forte, era um povo que tinha mais cavaleiros. A palavra fala, eles tinham cavaleiros valentes. Se você olhar aqui no versículo 2, 3, o próprio Deus fala, é um povo forte, eles têm cavaleiros valentes, mas o Senhor é que é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, é o Senhor. A palavra vai falar em Salmos que inútil é edificar a casa se o Senhor não edificar ela primeiro. Inútil é proteger a cidade se o Senhor não proteger ela. E aí é lindo, porque quando você vai pegar aqui do 4 para frente, o próprio Deus vai mostrar que Ele quer te proteger. O próprio Deus vai mostrar não só que Ele quer te proteger, que é Ele que tem te protegido, que Ele vai revelar, né? É Ele que protegia Israel. É Ele que guardava Judá. É Ele que fazia com que Jerusalém e Judá não fosse destruído. E Ele vai revelar isso aqui nesse capítulo. Então, assim, no primeiro momento, essa palavra é um chamado. E hoje essa live é um chamado para você. Aonde está a sua confiança? O grande problema, que inclusive está aqui falando de idolatria no final, o problema de Israel, por exemplo, com Baal-zebu, não era que o povo adorava Baal. Presta atenção, o problema que tinha aqui nessa terra. Por isso que quando o povo foi entrar na terra, Deus falou, extermina tudo, mata até os animais, para vocês não misturar com eles. Porque se misturar, o Senhor viu no futuro a desgraça que seria aquilo ali. E aí o povo foi bonzinho, inclusive você tem sido bonzinho em várias áreas, não fez o que tinha que ser feito, e aí começou a acontecer o caos em Israel. Qual que é o caos? Eles entendiam, o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus poderoso,
O Senhor nos tirou do Egito. Então eles acordavam adorando ao Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que de tarde tinha um Deus dos cananeus chamado Baal-Zebu, que era o Deus do trovão. E o trovão é o símbolo da chuva. E a chuva era o que fazia as plantações deles crescerem. E aí de manhã eles estavam adorando o Deus vivo e à noite eles estavam adorando o Deus cananeu. Então o problema do Senhor não é ele não ser adorado. É você adorar ele no domingo e na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira você está fazendo uma arruaça na rua. Você está adorando cigarro, bebida e tudo, qualquer tipo de coisa. É exatamente isso aqui com os egípcios. De manhã sua confiança está no Senhor, mas de tarde você está ligando para o cara do banco, o pessoal ali, quem tem dinheiro, é esse que vai me ajudar. Não é. É lógico que tem situações e situações que nós temos que fazer nossa parte. O Senhor faz a parte dele e a gente faz a nossa. Inclusive, então tá bom, Thales. Então se eu der uma dor de cabeça aqui, eu não tenho que ir no médico, eu tenho que procurar o Senhor. Não, você tem que pedir a bênção ao Senhor, sim. Mas não deixa de ir no médico, lógico. Mas o problema é que, o que geralmente acontece? Todo mundo vai pro médico, vai pra medicina, gasta todas as coisas e só procura o Senhor quando é causa impossível. Então até uma dor de cabeça, você tá indo pro médico, coloca a mão na sua cabeça e fala, eu repreendo essa dor de cabeça. Eu declaro que não é nada. E eu coloco em suas mãos, Senhor. Ora, faz uma oração simples no Senhor e vai para o médico. Mas nunca deixe de colocar no Senhor, porque você não sabe o que pode virar essa dor de cabeça. Então, o que Deus está ensinando aqui, no momento da dificuldade, no momento do aperto, no momento das necessidades, quem que você procura primeiro? Aonde está a sua confiança? Hoje é mais um dia, terça-feira, tá todo mundo levantando. Aqui em Portugal é 8 horas da manhã, tem muita gente já chegando no trabalho. Eu não sei te falar quantas vezes. Hoje eu sou empreendedor, eu sou empresário, eu atuo em algumas áreas aqui em Portugal, eu tenho liberdade de tempo, geográfica, ainda estou chegando na liberdade financeira. Para mim ter liberdade financeira hoje, eu teria que mudar para o Brasil e ficar lá, porque meu custo lá é menor do que o daqui, e aí eu conseguiria, não é o que eu quero. Mas eu comecei tudo trabalhando no TVDE. E é por isso que esse versículo é tão forte na minha cabeça, que é o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é acordar de madrugada, repousar à tarde, comer um pão de dores, porque o Senhor dá para os seus amados enquanto dorme. Eu descobri esse versículo quando eu estava trabalhando no TVDE. Eu fazia essa rotina. Eu acordava 5, 6 horas da manhã, saía para trabalhar, de tarde vinha ficar com minha família, tirava uma soneca, à noite voltava a trabalhar até de madrugada. Eu era o cara desse versículo. E é inútil, porque você vê aí hoje, tem quantos TVDE aí agora, já está trabalhando, hoje é 8 horas, tem cara trabalhando, já trabalhou 3 horas hoje, o cara saiu 5 horas da manhã. Só que é inútil se o Senhor não edificar. É inútil se não tiver a prosperidade do Senhor, a bênção de Deus. Como assim, Thales? Eu te mostro na Bíblia. Tem um cara na Bíblia que é o filho de Abraão, o nome dele é Isaac. Isaac foi o cara que cavou os poços. E aí, sabe o que acontece? Deus estava tão com esse cara que ele furava o poço e achava água. É a mesma coisa de você furar no seu jardim. Imagina no jardim da sua casa, você furar um poço ali e achar petróleo. O cara fala, nossa, achei petróleo, resolvi minha vida. Então, naquele tempo, um poço de água naquela região seca era a mesma coisa de achar uma fonte de riqueza. E o povo tinha tanto inveja de Isaac que eles iam lá e o que fizeram? Entulharam o primeiro poço. E o primeiro poço, a água não era tão boa. Aí vem o segundo poço. Aí no segundo poço, sabe o que acontece? Eles vêm de novo e colocam a terra, entulha o segundo poço de Isaac. Só que a bênção de Deus era tão forte em Isaac. Isaac confiava tanto no Senhor que ele não ficou reclamando. E a água do segundo poço não era tão boa. E aí vai para o terceiro poço. E aí o Senhor novamente abençoa Isaac, porque Isaac estava com coração, confiança e tudo no Senhor. E sabe o que é interessante? Quando eles param de entulhar os poços, Isaac cavou o último poço, a palavra fala assim, a água era tão doce, a água era tão boa, que ele chamava a água de vida, água da vida. Então, peraí, Isaac confiava tanto no Senhor, o Senhor é tão forte. Por que o Senhor deixou entulhar os poços? Porque se ele tivesse ficado com o poço primeiro, ele estava bebendo água lamacenta. Se o Senhor não tivesse deixado tampar os primeiros poços, ele não tinha achado a água da vida.
Então, quando eu vou falar, você tem que confiar no Senhor, não significa que não vai vir gente para tulhar seus poços, irmão. Não significa que não vai ter problema. Mas os problemas, Paulo fala assim, todas as coisas contribuem para o bem. Então hoje, quando a gente está aqui, mais de 2000 anos depois de Isaac, a gente olha, uau, que top, o Senhor deixou entulhar porque ele queria dar aquele poço que era melhor para ele. Só que como está na nossa vida, a gente não conhece o futuro, quando o Senhor vem, manda alguém, manda não, né? Deus permite alguém vir entulhar seus poços, você fica, ai meu Deus, por que aconteceu isso? Por que eu fui demitido? Por que eu saí daquele trabalho? Por que me tiraram de lá? E você não entende que é Deus falando, calma, tem um poço mais top para você. Tem uma água mais docinha para você beber, meu filho. Então, essa palavra de Isaías 31 é uma palavra que eu te aconselho gravar no seu coração. Toda vez que vier qualquer situação para você, Isaías 31, minha confiança está no Senhor. Grave essa imagem, mano. Eu quero fazer uma mentalização aqui depois, porque eu quero que você grave essa imagem. Um leão pegando uma ovelha. E Deus fala assim, o leão quando agarra a ovelha, mesmo que o pastor grite, mesmo que sejam muitos pastores, mesmo que eles gritem bem alto, ele não larga a ovelha não. A águia quando tem os filhotes, ela fica voando como uma valente em cima do ninho. E ai daquele que chegar perto do ninho dela. E aí ele fala, assim sou eu com vocês. Assim sou eu na sua vida. Então eu espero que você grave isso hoje. O Senhor é como um leão para te proteger. E ele não vai sair, independente dos gritos dos inimigos. O Senhor é como uma águia que está girando por sobre a sua cabeça. E ai daquele demônio, daquela entidade que tentar passar para te tocar. Mas assim como Isaac, eu quero que você fique com essa imagem. Se alguém tulhou seu poço, é porque Deus tem algo melhor para você para frente. Então essa palavra é um convite para não ficar olhando para o passado. Essa palavra é um convite para não ficar preocupado com o futuro. Essa palavra é um convite para aceitar o seu agora. Qual que é seu agora? Talvez o seu agora é você dirigindo um carro TVDE. Talvez o seu agora é você trabalhando no escritório. Talvez o seu agora é só esses 1.000 euros por mês. Tá tudo bem. Aceita o seu agora. Eu te convido agora. Eu aceito o meu agora. Você que está participando aí, escreve assim. Eu aceito o meu agora. Agora sim, você também vai gravar na sua cabeça. Eu estou no caminho melhor. Então é uma frase. Eu aceito o meu agora e estou no caminho melhor. E esse caminho melhor é o Senhor que vai te levar por ele. Esse caminho melhor é o Senhor que vai te guiar. Esse caminho melhor, quem vai te entregar é o Senhor. Porque lá em Salmos fala assim, ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Então não é por causa da força do seu braço, não é por causa do seu entendimento, não é por causa do seu poder. Quantas pessoas sabem mais do que eu? Quantas pessoas chegou aqui antes de mim, tem mais network que eu e não conseguiu vender mais de 2.000 euros em Portugal? Como que eu fiz isso? Eu nem sei como que eu faço para vender 200 mil num mês. Hoje quando eu olho e eu vejo, mano, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu bati esse número? Como é que eu vivo isso? A única coisa que eu fiz foi obedecer. O Senhor foi dando ordem, uma mais difícil que a outra. Infelizmente eu tenho que te falar, as ordens de Deus não é fácil não, irmão. Eu queria poder te falar, Deus vai falar coisas fáceis para você fazer, mas não foi. Eu estava com uma empresa faturando bem, foi a primeira vez que eu ganhei mais de 10.000 euros em Portugal. Aí estava 10, 15, 20, 10, 15, 20, ganhando muito dinheiro. E Deus falou, para tudo, vai para o Brasil. Como é que você obedece uma ordem dessa, cara? Quando tá tudo bem, quando tá tudo ruim, tudo bem. Não, aqui tá dando ruim, o Senhor tá me levando para lá porque vai melhorar. E quando tá tudo bem, o Senhor fala, para tudo e vai. Então, essa palavra é um convite. Não confie em outras pessoas a não ser o Senhor. E quando o Senhor estiver na sua vida, Ele vai te dar ordens. Cumpra as ordens, custe o que custar. E aí, você aceita o agora e sabe que o Senhor está te levando para um caminho melhor. E se alguém vier tulhar seus poços, não fique reclamando. Vá para o próximo poço. Então essa palavra é um convite. Aceite o seu agora. Confia no Senhor com todas as suas forças. E vá para o próximo. Vai para o próximo poço, irmão. Deus tem poços melhores, com água mais doce para você.
E eu quero fazer uma visualização aqui. Eu não sei se você sabe, mas o Senhor colocou poderes em você. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. E é interessante você ver isso, porque Deus colocou poderes em você, literalmente. Um do grande poder do Senhor foi a criação pela boca. Tudo que o Senhor criou através da fala existiu antes na imaginação do Senhor. As coisas que estão formadas não existiu do nada. Primeiro nasceu no coração do Senhor. E o Senhor colocou para fora pela fala. Haja luz, é um comando que traz para fora aquilo que estava dentro. Inclusive o homem, quando ele coloca o espírito para fora, ele sopra de dentro. Deus coloca para fora o que existiu dentro. Então hoje eu vou ensinar vocês, baseado nessa palavra, a colocar para fora uma imagem. E essa imagem vai ser um norte para você. Essa imagem vai ser algo que vai te sustentar nos dias difíceis. Essa imagem vai ser algo que vai te fortalecer no dia da angústia. Essa imagem vai ser algo que durante o dia você tem que ver ela. Eu vou instalar uma imagem no seu coração e você vai conseguir ver essa imagem durante todos os dias. Se você abrir o coração agora e entrar junto comigo nessa imaginação, que é uma imagem em movimento, você vai conseguir ver ela durante o seu dia, assim como eu consigo ver, assim como essa palavra mudou meu dia. Então eu te convido agora a ir para um lugar tranquilo, um lugar onde ninguém vai te incomodar. Se você já estiver no trabalho, vai para casa de banho, mano. Vai para casa de banho, coloca um fone e me acompanha agora, porque é importante esse momento. Se você estiver no metro, em algum lugar, só coloca o fone e fecha os olhos, porque isso aqui é um momento poderoso, tá? O Senhor pode te transformar de uma forma que você não imagina. Feche os seus olhos. Respira fundo. Relaxa o seu corpo. Respira fundo. Deus de Isaac, o Senhor que fez ele cavar esses poços, Pai, e deu vitória para ele. Deus de Jacó, Senhor, o Senhor que desceu naquele monte, Pai, e transformou o nome dele para Israel, Pai. Deus de Abraão, Pai, o Senhor que virou para ele e falou Lech Lecha, mandou ele para dentro de si mesmo, mostrou ele as tretas e o ajudou a resolver. E fez dele o nosso pai Abraão, o pai de multidão. Pai, o Senhor não mudou, o Senhor continua aí nesse lugar exaltado, vendo a mim e vendo todo mundo que está me ouvindo agora. Senhor, eu falo diretamente com o Senhor, até peço desculpa aos meus irmãos agora, mas eu falo diretamente contigo, Pai, eu me alinho ao seu trono e eu te peço, Pai, Senhor, grava essa imagem de uma forma que eu ainda não experimentei no meu coração. O grande leão e a grande águia. O ser que domina a terra, o ser que domina o ar. Todos eles cravados em cada momento da minha vida. Pai, que assim como o Senhor vai fazer comigo, o Senhor faça com aquele que está me ouvindo. Que o Senhor abra a nossa visão espiritual, Pai. Que o Senhor abra a nossa imaginação. E que o Senhor coloque imagens agora em movimento, Pai. E que essas imagens sejam gravadas no nosso coração, o filtro das decisões. Pai, que nesse momento o Senhor venha gravar esse dia, Pai, para transformar o nosso destino. Porque todo filtro que é instalado no coração muda as decisões. E todas as decisões alteram destinos. Então hoje, Pai, o Senhor separou esse dia para alterar o nosso destino, para transformar a nossa vida. O Senhor nos deu uma palavra que diz, Pai, que homens confiaram em outros homens e deixaram de confiar no Senhor. Mas, Pai, eu me alinho ao seu trono para dizer, a minha confiança está em Ti, Pai. A minha força está em Ti. E eu creio, Pai, que se alguém está me ouvindo e está comigo aqui nessa live, é porque a força dele está no Senhor. É porque ele confia em Ti, é porque ele espera em Ti. Deus, e eu posso falar por mim, Senhor. Então eu te peço, Pai, que nesta manhã, Pai, o Senhor venha mudar a forma que eu te vejo. Que o Senhor venha trabalhar na minha fé, Pai, na minha força espiritual. Que o Senhor venha estender as suas mãos e mexer na nossa ideologia. Senhor, que o Senhor venha tocar onde o homem não consegue tocar, lá nos neurônios do coração, Pai. Lá na sede da alma, onde tem o trono, Pai. E que eu espero, Senhor,
que na vida dessa pessoa que me ouve, é o Senhor que esteja sentado nele. Pai, se o Senhor não estiver sentado nesse trono, que hoje seja um dia de destruição, Pai. Destruição do velho eu, destruição dos velhos filtros, destruição das imagens de escultura, daquilo que está roubando o seu lugar no coração dessa pessoa. Senhor, eu declaro que hoje um grande trono se ergue nesse coração. E se você está me ouvindo e está vendo esse trono, é porque esse trono está aí no seu peito. E eu declaro que você vai ver os pés do Senhor nesse trono. O Senhor sentado, com as vestes brancas, a sua mão pousada sobre o trono. E você vai ficar admirado com o brilho do pé do Senhor. A glória dele que está no seu coração. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor entrou na minha vida. O Senhor mudou os meus atos, o Senhor transformou a minha forma de pensar. E hoje, Pai, eu te peço mais uma vez, purifica o nosso coração. Blinda a nossa mente, as nossas emoções. Coloca, Pai, os filtros corretos no nosso coração. Hoje eu te peço, Pai, pelo filtro do controle. Que a gente venha parar, Pai, de se preocupar com aquilo que está no dia do amanhã, com aquilo que está no futuro. E venha pegar o controle do agora. E focar nos problemas que estão aqui hoje. Os problemas que são para resolver agora. Que essas pessoas entendam, Pai, que esse controle é nada mais, nada menos do que uma lista de tarefas. Já tem muito problema para resolver hoje. Vamos resolver eles primeiro. Que assim seja no coração delas, Pai. Aquele que está me ouvindo, Pai, que o Senhor entregue um controle na mão dele. Que eles vejam mesmo um controle. Porque esse controle é um símbolo daquilo que o Senhor está fazendo aqui hoje. É um símbolo do governo, Pai, sobre a mente, o coração e sobre todo esse poder que vem até nós, que gira ao nosso redor. Pai, eu declaro agora que essa pessoa vai conseguir enxergar e caminhar comigo nessa visualização. Respira fundo. Eu quero te convidar a viajar até o Éden. A viajar, talvez você não consiga retroceder até o Éden, mas você vai conseguir retroceder até Jerusalém. Pensa um lugar árido, um lugar deserto em Jerusalém. Ou então veja no Éden, um lugar verde, cheio de flor, cheio de vida. Sempre tem aqueles que vão enxergar o lugar árido e sempre tem aqueles que vão enxergar o lugar de vida. Não tem problema, isso não faz diferença nenhuma. Tem só a ver com o ciclo que você está vivendo. E agora eu te convido a ver de longe um grande leão vindo até você. Aquele leão não é um leão normal, ele é do seu tamanho. Olha para ele. Ele andando é do seu tamanho, a cabeça dele é grande. Veja como o pelo dele é amarelo, como ele tem uma juba forte, como as orelhas estão pujantes para cima e ele está vindo na sua direção e ele chega perto de você. Só que você não tem medo. Você vê esse leão sem medo. É como se você o conhecesse desde sempre. Esse leão sempre teve nos seus sonhos, na sua vida, na sua imaginação. Só que é a primeira vez que você o vê tão grande assim, tão forte. Talvez você consiga lembrar agora algum sonho, algum pensamento, algum momento que você sonhou com o leão. Esse leão sempre esteve lá. Só que hoje foi um dia que ele escolheu para se apresentar a você. Então, com seus olhos ainda fechados, você vai conseguir ver esse leão. Esse leão chega até você e ele ruge. Veja se você consegue ouvir esse rugido agora. Ó. Ele está rugindo. Cada vez mais alto. Aquele som forte, até vibra seu corpo. Esse é o próprio Senhor. O próprio Deus vivo, o leão de Judá. Esse leão forte está do seu lado, ele te protege. Ele fica sentado do seu lado, ele é maior que você. E ai daquele que tentar chegar na sua vida. Ai daquele que tentar tocar no seu coração. Esse leão, ele fala para você, eu sou o governador da terra, mas eu transfiro o governo para você. O Senhor te fez para governar sobre as aves do céu,
sobre todos os seres da terra e sobre todos os seres debaixo da terra. E esse leão, ele mostra isso para você. Quando você vê o leão, ele tinha uma coroa na cabeça dele, mas você tem uma coroa mais bonita, maior. Essa coroa é o Senhor que te deu governo sobre a terra e sobre esses animais. E esse leão, ele fala: eu protejo você, não preocupe. Eu estou contigo, ainda que sejam muitos adversários, como diz a palavra. Ainda que sejam muitos, ainda que eles gritem bem altos, o leão não foge, o leão não retrocede. Esse é o Deus vivo para te proteger, para te dar vitória, para te guiar nesse caminho. Respira fundo. E é interessante que agora você olha para o alto. O sol está um pouco na sua frente, um pouco acima. Você vê uma sombra girando na sua cabeça. E você escuta o grito da águia. Começa a escutar agora. Você vai conseguir ouvir o grito dela. E aí você olha para o alto e vê que tem uma águia grande, maior que você, girando em cima da sua cabeça. Ela vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, com as asas abertas, aquela grande águia. E ela é tão grande, tão grande, tão grande que essa você não consegue pegar. E aí ela te vê e ela quer chegar perto de você. Ela deseja estar perto. E aí você acena e ela desce. E tem uma árvore atrás de você, ela pousa nessa árvore. E ela é grande, pensa uma águia grande. Ela tem quase o seu tamanho, um pouco menor do que você. E você vê que essa águia, ela sempre esteve ali. Talvez você vai conseguir lembrar de sonhos agora. Talvez você vai conseguir lembrar de momentos agora. Momentos que era para você cair. Ou talvez um acidente de moto. Ou talvez um lugar que você ia cair e se machucar. Essa águia te livrou. Essa águia te protegeu. Era ela que estava ali. Forte, valente, olhando para os detalhes. Um momento onde algo iria cair em você e foi desviado. Talvez na sua infância, talvez já na adolescência. Essa águia nunca saiu de perto de você. Essa águia é o próprio Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso. E essa águia também tem uma coroa e ela transfere essa coroa para você. Ela te dá isso. Enxerga a águia, você vai conseguir enxergar o bico dela, o rosto dela escuro. A minha tem umas penas escuras no rosto. Enxerga os olhos dela, vermelho. O corpo dela, as patas fortes, aquelas garras cravadas naquela árvore. Essa águia não sai do seu lado. E ai daquele que tentar te tocar. Ai daquele que tentar te derrubar. Ai daquele que tentar jogar algo na sua vida. Não consegue, não tem como passar por essa águia. Ela é forte, ela abre as asas e ela grita agora. Dá um grito forte, você vai conseguir ouvir. E ela coloca a coroa sobre a sua cabeça. E o Senhor te diz: eu te dou domínio sobre a terra e também te dou domínio sobre os ares. O Senhor te deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E nada te fará mal algum. Então nesse momento respira fundo. Eu quero te convidar agora a ver que atrás de você que havia uma árvore, agora tem um trono. Nesse trono tem um cajado. E agora você senta nesse trono. E você pega esse cajado. Olha para você com vestes brancas, sentado no trono, com um cajado na mão. Sinta, o cajado é leve, mas ele é poderoso ao mesmo tempo. Quando você pega esse cajado, tem um poder. Sua mão fecha mais forte. Pega esse cajado com sua mão direita e sinta como a mão fecha mais forte. A ponta desse cajado tem 3 pedras preciosas, apontando para cada direção. Você vai conseguir ver as cores dela. O cajado é de ouro, é dourado. E essas 3 pedras estão no topo dela. E o Senhor te diz: assuma o governo. Assuma o governo.
assuma o governo. E agora você tem o governo sobre a terra, você tem o governo sobre os ares, e esse trono representa o governo da sua vida. O seu cônjuge, os seus filhos, aqueles que estão esperando por você, representados nesse trono, nesse cajado. O Senhor te deu autoridade. E o Senhor diz: eu estou com você. E agora que o Senhor diz: eu estou com você, volta para o lugar que você está agora. Eu estou aqui no carro. Começa a enxergar o leão ao redor de você, andando. O meu leão é maior que esse carro aqui. Ele fica rodando ao meu redor aqui. Ele fica atento. Veja o leão olhando para todos os lados, sentindo o cheiro. Esse leão não dorme. Esse leão não cochila, irmão. Esse leão não é igual o leão do zoológico, você vai lá e tá dormindo o tempo todo. Esse não, ele tá ativo. Ele tá vigiando, ele tá sondando o tempo todo, ele tá sentindo o cheiro. Veja o leão andando ao seu redor agora. Se você tá no metro, ele tá sentado aí com você. Se você tá no trabalho, na casa de banho, ele tá rodando aí ao redor de você. Não é o leão do diabo, o cão do capeta. Isso aí não vai te ofender nunca mais. Porque você sabe que esse leão que está contigo é muito mais poderoso. Sinta o cajado, ele não sai da sua mão. Olha o cajado de autoridade que está sobre você. Agora, olha um pouquinho para cima e vê a águia. A águia está girando, mano. Ela tá ali, o sol tá forte, mas ela não para cochilar. Ela não desce. Ela não cansa de cercar você, igual um satélite em cima da sua cabeça. Esse é o Senhor na sua vida. Ele não te abandona, ele não te deixa. E agora eu quero declarar algo para o seu entendimento. Se alguma coisa passar pela águia, se alguma coisa passar pelo leão, não se assuste. Quando Jesus estava preso, o cara falou para ele: eu tenho poder para te soltar. E fala: não, você não tem poder sobre mim, a não ser o que Deus te deu. Então, se tem alguém que vai passar por essa águia hoje e vai passar por esse leão, não se assuste. É só Deus falando: vai para o próximo nível. É só Deus falando: mostra para ele, dá o exemplo. E eu quero que essa imagem te acompanhe agora, de um leão andando ao seu redor e de uma águia voando sobre a sua cabeça. Da sua mão direita, com esse cetro leve, forte e poderoso, na sua mão direita. Respira fundo. Abra sua mão com calma. Sinta a energia que está na sua mão. Esfrega ela assim, ó. Esfrega até aquecer. E fala assim: amém. Amém. Tamo junto. Essa visualização foi brava, hein? Rapaz, que poderoso. Que forte. Eu espero que você tenha acompanhado isso. Eu espero que você tenha visto. E que você saia dessa live entendendo uma coisa. Se alguma coisa passar pelo leão, passar pela águia, é porque Deus está olhando e esperando que você haja. É porque Deus está olhando e Ele vai te usar como exemplo, ou vai usar essa situação para te levar para o próximo nível. Tamo junto. É nóis.